Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Wagner, sou líder de investimentos aqui na Gebsaprev, líder financeiro, na verdade, aqui na Gebsaprev. Hoje nós vamos ter um call de cenário econômico por conta da segunda janela de alteração de perfil que nós temos neste ano. Vale lembrar que essas janelas ocorrem em janeiro, abril, julho e outubro, e o participante pode alterar uma vez ao ano, apesar de termos 4 janelas, só pode realizar uma alteração ao ano, né? Antes de convidar aqui o pessoal da Galápagos para falar sobre o cenário e resultados de investimentos, queria chamar a atenção de vocês para o QR Code que aparece na tela, tá? Porque é por ele que vocês vão enviar as dúvidas que vocês possuem, dúvidas, perguntas, e após eles apresentarem, nós vamos fazer as perguntas para eles, tá bom? Então, aqui conosco estão o Rony e o Diego, eles são da Galápagos. Galápagos é um parceiro da Gebsaprev. O Rony é economista, ele vai trazer um pouquinho do cenário econômico e para vocês terem algum balizamento para possíveis alterações de perfis. E também o Diego também da Galápagos, ele vai trazer o resultado dos perfis de investimentos aí para vocês entenderem como é que a gente está neste ano, tá bom? Rony, muito bem-vindo, obrigado aí por aceitar o convite e boa apresentação. Obrigado, Wagner. Boa tarde, pessoal. Sou o Rony, mais uma vez aqui com vocês para falar um pouco de cenário econômico, né? Vamos fazer aquele ritmo das últimas reuniões, falar um pouco de cenário global, né? Teve muita coisa, inclusive hoje, né? Hoje um dia bem movimentado no mercado, e entrar e falar um pouco de Brasil, e na sequência o Diego, ele comenta um pouco sobre a carteira atual, né? Os principais movimentos que ele vem observando ali no cenário que dá para encaixar nos investimentos, tá? Então é basicamente isso hoje. Reforçando aqui o que o Wagner comentou, tem um QR Code para vocês fazerem algumas perguntas, tá? A gente vai passar outras vezes no meio da apresentação, vocês podem escanear e fazer perguntas que no final a gente volta. Tá? Iniciando, né, a nossa reunião aqui, o nosso call de cenário econômico, né, eu acho que um ponto muito importante para comentar, talvez o mais relevante, se eu pudesse explicar com 3 slides o que está acontecendo hoje nos investimentos, né, nesses primeiros 3 meses do ano, eu acho que esses 3 próximos slides que eu vou mostrar, eles representam muito bem, tá? Primeiro ponto, né, o primeiro slide aqui que a gente mostra é o slide de atividade nos Estados Unidos, né, o PMI. O que é esse PMI? Ele basicamente mostra, né, a sensibilidade ali do setor industrial e do setor de serviço. Quando a gente olha, né, analisando esse gráfico, acima de 50, né, mostra um setor de serviço, um setor de indústria acelerando, abaixo de 50, um setor desacelerando, né? Como a gente pode ver, ele desacelerou bastante desde ali o pico da pandemia, né, no pós-pandemia, e hoje ele está neste nível um pouco mais baixo. Só que, né, o que a gente tem que notar é o seguinte, ele ainda está em terreno positivo, inclusive aqui a indústria, né, ela flertou ali, ficou um pouco abaixo dos 50 pontos, ou seja, em desaceleração, mas logo já voltou para o terreno positivo. Tá? E por que eu falo que, por mais que esteja muito baixo aqui em relação à pandemia, porque ainda é um ponto preocupante? Porque a taxa de juros nos Estados Unidos está em 5,5%. Então, imagina um juro muito elevado e a economia ainda acelerando, né? Então, esse é o grande dilema hoje do mercado, né? Então, quando a gente mostra o porquê que a economia, mesmo com a taxa de juro extremamente restritiva, no patamar de 5,5%, a economia ainda está acelerando, né? A gente mostra esse segundo gráfico, que é o gráfico de criação de novas vagas de emprego nos Estados Unidos. Tá? A gente olha aqui, né, todo o período pós-pandemia, os Estados Unidos criou muitas vagas mês a mês. Tá? Uma economia saudável nos Estados Unidos, né, esse número deveria vir abaixo de 200 mil pontos.
tá? Uma economia saudável. Então você imagina, né, quando a gente olha aqui os últimos 4 meses, né, dezembro, janeiro 24, fevereiro 24 e março, aqui o último dado 24, imagina uma economia com juros a 5,5, né, eu estou reforçando esse juro a 5,5 porque é um ponto muito elevado de juro americano, né, e criando 350 mil novos postos de trabalho por mês, né, quase o dobro de um nível saudável. Então isso acaba prejudicando bastante, né, a economia como um todo. Você tem um juro alto e a economia não está desacelerando, né? Mercado de trabalho muito aquecido, e isso acaba pressionando o quê? Crescimento salarial, né? Então a gente vê novamente, salários, a média de crescimento anual é próximo de 2,5% a 3%. Hoje, por conta de toda essa pressão de salário, né, os salários estão crescendo a 4,5%. É muita coisa. Isso gera muita inflação, ou pelo menos acaba segurando a inflação num patamar muito elevado. Tá? Então, esse ponto que eu comentei no início, né, eu ia tentar explicar o que está acontecendo no mercado nesses 3 primeiros slides, é o seguinte, né, juro muito elevado e economia ainda muito aquecida, coisas que não são fáceis de entender, né? Porque quando a gente esperava que o juro batesse 5,5, a economia ia desabar, né? Desemprego ia aumentar, né? Atividade entrar no terreno negativo, coisa que não aconteceu. A gente não teve recessão nos Estados Unidos, não tivemos um mercado de trabalho desacelerando e o crescimento salarial por conta disso ainda está muito elevado. Isso só nos leva a uma coisa, né? A inflação ainda continua muito elevada. A meta do Fed é 2%. A inflação recuou, claro, tá? Mas ela ainda parou ali próximo de 3,5%. Né? Inclusive o número de inflação saiu hoje, ele veio 3,5 anualizado, né? E quando a gente olha, né, poxa, 3,5 de inflação, quando o Banco Central vai tomar uma política de cortar juros, né, ele olha para uma inflação muito aquecida, uma inflação muito elevada, bem acima da meta dele, né, então isso acaba postergando o início de corte de juros. E é o que está acontecendo agora, né? A inflação muito forte, o Fed tinha prometido no final do ano passado, né, que ia iniciar o corte de juro ali por volta de março, abril, mais ou menos por agora, tá? Só que a inflação ela não recuou, né? Ela continuou neste patamar aqui muito rígido, muito elevado, tá? 3,5% acima dos 2% de meta dele. Então, o que ele falou, né, o que ele vem falando para o mercado, né, nessa comunicação dia a dia, né, que o Banco Central dos Estados Unidos, ele não comunica só uma vez por mês, né, ele tem uma comunicação quase que diária com o mercado. Os dirigentes falam, dão entrevistas, e isso o mercado acaba pegando, né, algumas ideias como que o Banco Central dos Estados Unidos está pensando. Tá? E o que a gente vê agora é o juro por lá, né, não vai cair tão cedo. Ou seja, né, a gente esperava que fosse cair em março, abril, já não vai cair em março, abril. Esperávamos que fosse cair na segunda metade do ano. Com essa inflação tão forte, pode ser que seja mais para o final do ano, né, lá para o quarto trimestre apenas. Então, hoje, essa foi a evolução, né, das expectativas de corte de juros. O mercado precificou, olha, repetindo aqui, eu estou sendo bem detalhista nessa parte, porque realmente isso explica 80% do que está acontecendo com os títulos públicos no Brasil, com a Bolsa, que eu vou mostrar mais na sequência, tá? Isso aqui que está explicando basicamente esses movimentos de mercado. Né? Juro alto, a inflação vai cair, a inflação não cai. Né? Mas a inflação começou a estabilizar, vamos cortar em abril, a inflação continua no patamar muito elevado. Agora só podemos cortar em junho. Saiu o último número agora hoje, né, uma inflação que deu uma leve esticada para cima. Agora a expectativa é mais para o final do ano. Tá? Então essa evolução constante que vem acontecendo no cenário vem prejudicando ali os investimentos de mais risco, tá? O mercado, a bolsa, apresentando um retorno muito fraco, né, nessa janela, alguns títulos públicos também, tá? Isso aqui é até um ponto importante quando a gente entrar na parte de perfil, tá? Para vocês verem como o mercado é muito dinâmico. Tá? Então, desde a nossa última conversa, olha o tanto de coisa que mudou. Né? As expectativas mudaram. Né? Desde a nossa última conversa, a expectativa era do primeiro corte ser em março, abril.
agora você joga o primeiro corte de juros nos Estados Unidos lá para o final do ano, né? Então as coisas vão mudando e isso acaba impactando diretamente aqui os investimentos, seja bolsa, seja títulos públicos, um pouco, né, um pouco menos, mas impacta também crédito privado, e mais importante, impacta a nossa Selic também, tá? O nosso Banco Central aqui no Brasil, ele acaba olhando muito mais hoje lá para fora do que aqui para o Brasil, de fato, tá? Quando a gente olha o juro, né, tanto de 2 quanto de 10 anos, olha que eu comentei, né, o juro permanece num patamar muito elevado, né? Então ele deu uma recuada aqui, né, ensaiou, vamos cortar juro, né, e deu uma ensaiada para cair. Só que saiu os números mais atualizados de inflação, ele logo voltou para um patamar mais elevado, né? Isso, né, acaba reduzindo ali a probabilidade de corte de juro no curto espaço de tempo, tá? Então, o panorama dos Estados Unidos é basicamente este, né? Economia, apesar do juro elevado, a economia está muito forte, criando muito emprego, salários muito pressionados e a inflação muito esticada. Não tem espaço nos próximos 3 meses, eu diria, para corte de juros, a menos que aconteça alguma coisa muito fora do normal. Venha o próximo número de inflação no próximo mês muito fraco, que não é tão provável assim, tá? Aí sim o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, poderia antecipar esse corte de juros. Mas por hora, as expectativas elas estão apontando para o primeiro corte, mais para o final do ano. Tá? Entrando em Europa. Na Europa a gente tinha comentado sobre a dificuldade que o país enfrenta de apresentar um crescimento, né? A Europa deu uma leve recuperada desde a nossa última conversa, né? Principalmente o setor de serviços, melhorou um pouco, ainda está bem aquém da economia americana, né? Apesar de termos inflação por lá, é uma inflação muito mais voltada ali por gargalos de produção do que por atividade. Tá? Então a Europa teve um problema ali, foi muito impactada por conta da guerra na Ucrânia, né? Teve um impacto, né, agora mais recente, porque por conta da proximidade geográfica com a guerra que está acontecendo ali em Israel, na faixa de Gaza. Então tudo isso acaba impactando, gerando alguns gargalos, tá? E acaba gerando uma inflação. Só que o mercado não olha para essa inflação assim como olha para a inflação nos Estados Unidos. Então a Europa está numa situação da seguinte forma, né? O juro está elevado e a economia desacelerou. Diferentemente dos Estados Unidos, a economia por lá de fato desacelerou, né? A gente vê a indústria está terreno, né, negativo, né, abaixo de 50, quer dizer desaceleração. E serviços, né, ficou boa parte aqui, né, do tempo no terreno de desaceleração, agora deu uma leve esticada, mas nada que preocupe em termos de inflação. Tá? Então a Europa ela está em um crescimento moderado, a quase nada de crescimento, né, se a gente pegar os principais países que formam o bloco, né, e quando a gente olha o juro, né, por lá, o juro também está elevado, né, também fez o mesmo movimento que fez o juro nos Estados Unidos, muito influenciado pelo juro americano. Se a gente colocar na ponta do lápis, tá? Esse movimento foi muito mais influenciado pelo juro americano do que um movimento influenciado pela própria Europa, tá? Mas já temos expectativa de corte de juro talvez mais rápido do que nos Estados Unidos. Tá? Então a Europa, pela situação que se encontra, provavelmente ela consiga cortar mais rápido o juro do que os Estados Unidos. Tá? Então esse é o panorama de Europa, né? Que o dado de inflação fez o mesmo movimento que a economia americana, né? A inflação já recuou um pouco mais, né? A inflação está em queda. Quando a gente olha Estados Unidos, ela deu uma leve alta aqui no dado mais recente, por lá não, a inflação está em queda e o mercado não se preocupa tanto com essa inflação como a inflação nos Estados Unidos, tá? Mas é um ponto para a gente acompanhar. Tá? Quando a gente olha a relação dólar-euro, né, a expectativa que tínhamos era, e isso foi muito debatido em algum tempo, era que o euro fosse cair abaixo, né, de $1. Então, o euro vai ficar agora consistentemente abaixo de $1 porque a economia americana está muito forte e a economia na Europa está muito fraca. Né? Com essa leve recuperação da economia na Europa, né? Leve mesmo, né? E os Estados Unidos enfrentando estes problemas, apesar de crescendo, mas enfrentando esses problemas de uma inflação mais pujante, de uma inflação mais esticada do que o esperado, o euro até que ficou ali num patamar mais estável, encontrou ali o seu nível próximo de 1,10, tá? Em relação ao dólar.
Tá? Então, não é uma preocupação tão grande quanto tínhamos em alguns meses atrás, né, que fez ali uma esticada muito forte para baixo, né. O mercado esperava que isso aqui não fosse parar tão cedo, né, mas parou, estabilizou, agora se encontra num patamar ali que o mercado acha justo, acha mais precificado, dadas as duas economias, os dois blocos econômicos. Tá? Então, basicamente, de mundo era isso, né? Estados Unidos dominando ali os assuntos, dominando todos os movimentos em países emergentes, em países desenvolvidos. Tá? Então, a economia americana hoje, de fato, ela é a grande líder, né? O que o mercado hoje mais espera, aqui como economista, como gestor aqui da Galápagos, que a gente mais espera, né, mais acompanha quando será o primeiro corte de juros nos Estados Unidos. E veja como está difícil você, né, acertar ali, você tentar antecipar algum cenário em relação a essa variável, porque a economia está muito forte, né, e vem surpreendendo repetidamente. Né? Então, agora vai acelerar, aí sai um número mais forte do que o mês anterior. Então, está assim a situação. E veja também, né, um ponto que eu sempre puxo aqui, tanto nos textos que a gente disponibiliza na revista da GEPSA, quanto nos calls, é o seguinte, o quão dinâmico é o cenário. Tá? Então, quando você for tomar uma decisão de investimento, de troca de perfil de investimento, olha quão dinâmico é o cenário, né? Você tem uma janela de 1 ano para você analisar, só que em 3 meses as coisas acabam mudando radicalmente. Né? Então, é realmente importante, na hora de definir o perfil de investimento, claro, olhar um pouco para o cenário, mas olhar mais no longo prazo, né? Olhar quando que você irá usufruir dos recursos, né? Porque aí você consegue maximizar muito mais estes movimentos de troca de perfil. Tá? Aqui novamente o QR Code para vocês fazerem perguntas, tá? Agora eu vou entrar na parte de Brasil, comentar um pouco o que vem acontecendo aqui no nosso país. Tem muitas coisas que já debatemos no último call, que já viemos debatendo nos textos que a gente encaminha via a revista, tá? Mas tem algumas atualizações importantes. Aqui no Brasil, o que a gente vem observando? Né? Primeiro ponto, como está o debate fiscal, o debate de gastos públicos. Né? Eu lembro bem que na última reunião a gente comentou que o grande debate era: o governo vai ou não alterar a meta fiscal de 2024? A meta fiscal de 2024 era zerar o déficit, o governo queria alterar para entregar um déficit de 0,5%, 1%. Né? O que aconteceu de lá para cá? O governo entendeu que se ele mudasse a meta fiscal, isso seria muito prejudicial. Então, o governo, mesmo não entregando um déficit zero, ele não vai entregar um déficit zero, o mercado já entendeu isso e já aceitou, ele não vai alterar a meta. A meta dele ainda é zero para este ano, só que ele não vai mexer. Né? Ele vai entregar um déficit de... o mercado espera entre 0,5% e 1%, um déficit fiscal, tá? Mas pelo menos, um pouco até contraditório aqui, pelo menos ele não vai mexer na meta, a meta dele é zero. Tá? Isso é um ponto relevante, por quê? Porque passa um recado para o mercado: olha, eu não vou mexer a meta, eu não vou tentar driblar o sistema, eu vou seguir com o que eu propus em 2023 e vou tentar fazer os melhores esforços para entregar um déficit zero. Vou entregar? Provavelmente não, mas vou fazer esforços para entregar. Tá? E o governo, de fato, vem fazendo alguns esforços, tá? Não pelo lado mais ideal possível, que seria corte de gastos, e muito mais pelo lado de aumentar a arrecadação. De toda forma, né, o governo está tentando ali ajustar o fiscal. Isso é um ponto importante, melhorou esse debate, tá? Em relação à nossa última conversa, tá? Melhorou bastante esse debate fiscal. Ainda tem um problema grande ali de fiscal, a gente fica acompanhando, é um problema constante do Brasil, né, o quadro fiscal, a gente acompanha, mas pelo menos esse cenário mais desastroso que talvez estava rondando ali o mercado, de alteração de meta, de passar uma mensagem ruim, né, porque se você altera a meta, você passa uma mensagem: olha, eu não consigo bater, é só eu alterar a meta. Né? Passa uma mensagem ruim. Né? Então, pelo menos esse cenário mais desafiador, ele ficou de lado, tá? Está um pouco melhor e a gente acompanha. Né? O risco fiscal no Brasil sempre vai existir, então vamos acompanhar. Né? O outro ponto que entrou no debate foi o Banco Central, né? O ritmo de corte de juro do Banco Central.
né? O Banco Central vem cortando a Selic em meio ponto, né? Cortou algumas vezes já em meio ponto. Na última reunião, o Banco Central falou o seguinte: olha, eu só vou cortar meio ponto na próxima reunião e depois eu não sei. Ele falou basicamente dessa forma, né? Traduzindo a linguagem que o Banco Central disse, ele falou assim: olha, eu vou cortar a próxima em meio e na outra, né, daqui 2 reuniões, eu não sei, eu não vou dizer o que eu vou fazer. Né? E surgiu ali um debate: será que ele vai desacelerar o ritmo? Será que ele vai acelerar o ritmo de corte? Né? O que ele vai fazer daqui 2 reuniões? Né? O que a gente espera? Tá? O Banco Central ele foi cauteloso ao fazer isso, né, a não indicar que ele vai continuar cortando meio, tá? Ele foi cauteloso, por quê? Por conta do juro nos Estados Unidos. Né? Ele viu uma piora, né, no juro nos Estados Unidos, o juro por lá não iria ceder tão cedo quanto era esperado anteriormente. Ele falou: olha, eu não vou ficar afirmando que eu vou cortar meio indefinidamente, porque eu não sei, vai que os Estados Unidos não corte juro esse ano. Então ele foi um pouco mais conservador. Ele falou assim: ó, vou cortar meio na próxima e na outra. Se as coisas continuarem como estão agora, eu continuo cortando meio. Se piorar, eu vou cortar só 0,25. Se piorar muito, eu paro de cortar. É um cenário mais de cauda, tá? A gente acha aqui, né, o nosso cenário base é que ele continue cortando em meio e que só reduza este ritmo de 0,5% mais para o final do ano, tá? Então este é o nosso call. Mas trouxe bastante movimento. Só esta fala da última reunião, que ele comentou que só iria cortar meio na próxima e nas outras ficou em aberto, isso trouxe algum movimento para o mercado. Tá? O mercado entendeu ali como se ele fosse já parar de cortar juro. A gente acha, né, a nossa melhor aposta aqui, né, a nossa melhor previsão é que ele vai continuar cortando meio, até porque mesmo se o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, não começar a cortar juro agora, ainda tem espaço aqui no Brasil, e eu já mostro esse espaço de continuar cortando, tá? E isso já leva à próxima pergunta, né? Qual será a Selic no final de 2024? Né? Isso sim mudou da nossa última conversa. Nossa última conversa, o mercado esperava ali 8,5, os mais otimistas esperavam 8, né? Inclusive a gente esperava próximo de 8,5, tá? Com todo esse burburinho de Banco Central dos Estados Unidos, hoje é mais provável que a Selic encerre em 9 do que 8,5, na nossa visão. Tá? Então, o nosso call hoje é muito mais próximo de 9 do que 8,5. Parece pouco, mas é significativo, é simbólico esse 0,5% ali em relação à última previsão. Tá? Então, piorou um pouco os Estados Unidos, faz sentido piorar um pouco aqui o fim da Selic em 2024. Então, em vez de 8,5, encerra mais próximo de 9. Tá? Inflação, como que a gente olha a inflação hoje? A inflação ela está controlada, só que ela continua acima da meta de 3%. Tá? E isso é um ponto importante para a gente avaliar. A inflação hoje está por volta de 3,5%, né? Isso tanto no curto prazo quanto no longo prazo, está em 3,5% as expectativas, só que a meta do Banco Central é 3%. Né? Então aqui tem um dilema. Né? O Banco Central pode cortar bastante juro mesmo com a inflação, expectativa de inflação acima da meta dele, né? Porque quando o Banco Central se reúne para decidir se corta ou não a Selic, qual que é o primeiro ponto que ele olha? A minha inflação está aqui e a minha meta está aqui. A minha meta é trazer a inflação para 3. Hoje ela está em 3,5. Tá? Então o grande debate é, isso é relevante para o Banco Central cortar menos juros ou não? Tá? A gente discute mais à frente esse ponto, mas a primeira resposta que eu posso dar é o seguinte, é relevante. É um ponto que o Banco Central olha para cortar juro ou não. Tá? Mas tem outros fatores aqui no Brasil hoje que estão que também impactam esse cenário de Selic. Tá? Crescimento. O mercado está esperando mais crescimento para este ano. Por incrível que pareça, a nossa economia está aquecida. Tá? Mais até do que o esperado. Já estava aquecida, aqueceu ainda mais desde a nossa última conversa. Tá? E um outro ponto aqui, né, o grande debate, agora, né, é hora de entrar em ação, em títulos públicos, investimento no exterior, eles ainda estão baratos, dado todo este cenário, a gente comenta também um pouco mais estes assuntos. Tá? Primeiro ponto, né, o crescimento. Como eu tinha comentado, 2024, na nossa última conversa, o mercado esperava um crescimento de 1,5. Tá? Hoje, dado mais atual, o mercado espera um crescimento de 1,90 já. Então, teve ali uma melhora. O mercado falou, opa,
A economia está aquecida, então o crescimento vai ser melhor do que eu esperava anteriormente. Tá? Isso, de certa forma, é benéfico para o fiscal, por isso que o fiscal, né, ficou um pouco até mais de lado ali no debate, tá? Ele deu uma esfriada por conta desse crescimento melhor do que o projetado. Tá? Isso aumenta a arrecadação. Quando a gente olha a inflação, foi o que eu comentei, né? Olha a inflação atual, 2024, está rodando próximo de 3,60, né, 3,70, e olha a inflação de 2025, expectativa, está rodando próximo de 3,5. Tá? Só que a meta é 3, como eu comentei. Então você tem esse gap aqui. Banco Central senta na reunião lá, todos os dirigentes, vai discutir inflação, vai discutir Selic. Olha, minha inflação está aqui, só que eu tenho que jogar a inflação para cá. Eu corto mais a Selic ou não? Se ele cortar a Selic, talvez a inflação não atinja os 3%. Se ele não cortar a Selic, talvez a inflação volte para os 3%. Essa é uma das variáveis. Então, de fato, essa inflação levemente acima dos 3% na expectativa pode, né, contribuir para o Banco Central cortar menos juros do que o mercado espera. Tá? Então, é um ponto de atenção. Quando a gente olha um outro ponto que o Banco Central também olha, que é o juro real no Brasil. Hoje, esse aqui é o juro real no Brasil, que basicamente é a Selic menos a inflação. Tá? Esse é o juro real no Brasil. Quando a gente olha o juro real no Brasil, hoje ele está próximo, né, se a gente traçar aqui uma reta, ele está próximo de 8%. O juro real no Brasil está próximo de 8%. Sendo que, se a gente traçar uma média, pegando um dos piores momentos aqui, 2014, do governo Dilma, que teve uma questão fiscal importante, né, o juro chegou a bater 5%, o juro real. Então, você tem um espaço para cortar. Por mais que a tua inflação esteja acima da meta, o seu juro real está muito elevado. Muito elevado. Então, você tem um espaço para cortar juro, mesmo com a inflação acima da meta, porque esse juro real, neste patamar, é insustentável. Tá? Para o Brasil, um juro real digno do nosso risco país, tá? Isso sendo até conservador de se falar, até o Banco Central ele tem esse juro real como parâmetro, é um juro real próximo de 4%. Tá? Então, olha o espaço que tem para cortar a Selic, como isso aqui é Selic menos inflação, e a inflação a gente mantém constante, então olha o espaço, no melhor dos mundos, o Banco Central pode cortar mais 4% a Selic, tá? Fazendo uma conta rápida aqui, Hoje a Selic está próximo de 11,5, menos 4, é isso até onde o Banco Central pode cortar a Selic se a inflação ficar neste patamar, tá? Isso no longo prazo. E é isso que o Banco Central estima também de cortar a Selic, chegando ali, nos melhores dos cenários, próximo de 8, podendo chegar até a 7,5. Tá? Isso no longo prazo. Mas tem, de fato, um freio aqui, um freio que é essa inflação esticada, e um freio mais importante ainda, que eu comentei recentemente, que foi o freio do Banco Central dos Estados Unidos. Tá? Resumindo, essa questão de juro, tá? O que é esperado hoje, mais uma vez, final do ano, a gente espera a Selic próximo de 9, tá? Tem espaço para a Selic cair até 9, e continua corte ao longo de 2025. Ele vai cortar um pouquinho mais ao longo de 2025. Tá? Olhando os títulos públicos, os títulos públicos pré-fixados, lá na plataforma de investimento, é o Tesouro pré-fixado, tá? Ele é uma boa proxy, é uma boa medida do risco do país. Quanto mais alta essa taxa, mais a percepção de risco está agitada com o Brasil, mais aumenta a percepção de risco. Quanto menor essa taxa, mais o mercado está favorável, está otimista com o Brasil. Então aqui, é um ponto importante também. Até o final do ano passado, tivemos um boom, de otimismo com o Brasil e com o mundo todo. É o mesmo comportamento dos Estados Unidos. Chegou aqui o começo do ano, você teve uma leve piora na percepção de risco em relação ao Brasil, muito por conta dos Estados Unidos, até mais do que Brasil. Então eu diria que essa curva hoje aqui, a mudança de risco no Brasil, ela é muito mais em função de uma piora nos Estados Unidos do que uma piora aqui no Brasil. Pelo contrário, aqui no Brasil até melhorou, tá? Mas Estados Unidos é tão relevante que acabou puxando para cima aqui os títulos públicos. Então, assim, para ser bem didático, taxa para cima, taxa do pré-fixado para cima,
preço para baixo. Então, se você estava aplicado, né, comprado nestes títulos, né, se você estava comprado e a taxa subiu, o seu preço diminuiu. Então, a sua rentabilidade foi levemente negativa. E o contrário também é verdade. Se a taxa cai e você está comprado, né, o seu preço sobe. É inverso, preço e taxa. Então, quando a taxa sobe, você tem uma queda na rentabilidade ali, uma queda no preço do seu título, né? Quando a taxa cai, o seu título ele valoriza. Tá? Então, foi o que aconteceu aqui nesse período, né? De dezembro, final de dezembro até agora, teve uma leve alta na taxa, né? Por conta dessa piora, principalmente com o cenário americano. Tá? Quando a gente olha uma outra relação de risco, é o dólar real. Né? Hoje o dólar está batendo quase 5,10 por conta dessa inflação que eu comentei. Né? Veja como a inflação nos Estados Unidos é relevante. Tá? Então, só a inflação nos Estados Unidos mais forte do que o esperado puxou o dólar para 5,10. Tá? Mas a gente encontra um dólar aqui bem estável, né? Há bastante tempo, apesar da volatilidade, ele encontrou ali um caminho ali próximo de 5,5, né? 5,30, 5 agora. Tem espaço para o dólar atingir 4,5, para o real se valorizar? Tem espaço, a gente acredita que tem espaço, tá? Mas as coisas precisam melhorar, principalmente nos Estados Unidos, tá? Até contrassenso falar novamente aqui, mas o que é melhorar os Estados Unidos? A economia desacelerar, né? Parar de criar tanto emprego. Tá? Então, as coisas melhorando, entrando no eixo, né? Talvez o dólar tenha espaço para chegar próximo de 4,5. Mas hoje, dado todo esse cenário, 5 é um preço bem precificado, por volta disso, né? Orbitando por volta de 5, é um preço no patamar bem razoável, não esperamos tantas pancadas para cima, tá? Esse patamar de 5 é um patamar bem ancorado, tá? Menos, claro, que aconteça um cenário de estresse global, não esperamos por hora que aconteça isso, este patamar do dólar está bem equilibrado. Tá? E por fim aqui, né, é importante mostrar o Ibovespa, que são as ações. Tá? A gente até destacou aqui como que o Ibovespa se comportou desde 2021, né, desde o boom pós-pandemia, ele está de lado. Né? Então, esticou, recuou, aí deu uma esticada aqui. Né? Se a gente traçar uma linha, ele praticamente ficou de lado, o Ibovespa. Ele está há 4 anos quase sem rentabilizar, com a rentabilidade ali muito próxima de zero. E vem a grande pergunta: está barato? Está caro? Vai andar? Não vai andar? Né? Vai esticar para 160 mil pontos, como a gente viu alguns no mercado falando? O que a gente entende aqui, né? O que a gente passa, até aplica um pouco nos portfólios. Tá? O cenário está bem complicado de ler, né, nos Estados Unidos, principalmente aqui, né, quando que vai iniciar o corte de juro, mas de fato, se você tiver um horizonte de longo prazo, né, isso é importante, se o teu horizonte for de longo prazo, de fato, este é um bom momento para você se posicionar. A bolsa realmente não andou durante 4 anos. Se a gente fizer uma média aqui do que a bolsa deveria andar neste período que ela ficou de lado, ela deveria andar por volta de 40% a 50%, que foi mais ou menos a Selic mais a inflação, né, neste período. Não andou, foi zero. Então, Selic e inflação foi 50%, né, a bolsa andou zero. Né, então, você tem um desconto ali. Né, só que esse desconto, ele pode só se materializar no longo prazo. Se você tiver um horizonte de longo prazo, faz total sentido. Se não tiver um horizonte de longo prazo, aí realmente não faz sentido. Tá? Por isso que isso é muito importante na hora de definir ali qual perfil alocar, né? Porque tem muito prêmio, parece estar muito atrativa, muito descontada a bolsa, só que esse desconto ele pode permanecer por mais uns 3 anos, por exemplo. Tá? Pode permanecer nesse patamar ali entre 130 mil pontos por mais algum tempo. Né? Se você tiver um horizonte curto, talvez não seja a melhor opção. Se tiver um horizonte mais longo, 10, 15 anos, aí pode ser uma excelente opção de investimento. Tá? Então, sempre pensar em investimento no longo prazo. O mercado está mais desafiador agora, muitos conflitos armados acontecendo que fogem totalmente das previsões. Né? As previsões elas não conseguem pegar cenários de cauda. Então, ela consegue pegar uma aceleração da economia americana, mas não consegue pegar uma guerra. Isso acaba prejudicando, de certa forma, também os mercados. Tá? Então, muito desafio no curto prazo, só que tiver um horizonte mais de longo prazo, pode ser bem benéfico ali
alguns investimentos de mais risco. Tá? Eu trouxe o gráfico da Bolsa porque ele sintetiza todos os ativos mais arriscados, né? Mas você tem Bolsa no Brasil, Bolsa no exterior, títulos públicos pré-fixados, que eu mostrei, títulos públicos indexados à inflação, que é a NTNB, né, o Tesouro IPCA, todos eles com prêmios relevantes, com prêmios significativos, só que, novamente, né, tem que ter um tático muito, muito apurado e tem que ter um horizonte um pouco maior para se aventurar, né, para conseguir aceitar este nível de volatilidade. Eu acho que da parte de cenário era isto. Tá, deixo o QR Code novamente aqui, eu passo a palavra para o Diego, ele vai comentar um pouco sobre a carteira de investimento, vai falar um pouco sobre os movimentos que ele vem observando no mercado, e a gente volta para o final com algumas ponderações. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, obrigado, Rony, pela explanação. Acho que como o Rony comentou, a ideia agora é nós falarmos um pouquinho de como a carteira da GEPSAPREV está posicionada e como os perfis de investimento devem reagir nesse cenário. Para isso, é importante a gente entender como que vem sendo o comportamento dela nesse curto espaço de tempo e também quais são as perspectivas para frente. Lembrando que nós vamos estar, tanto eu como o Rony, disponíveis para esclarecer qualquer dúvida e qualquer pergunta que vocês queiram fazer no final dessa live, e é importante que vocês tenham a visibilidade do que são do que é cada perfil, para escolher aquele perfil que melhor se adapta ao seu momento de vida, ao perfil que mais se adequa àquilo que vocês estão enxergando para frente. Então, para entender um pouco do que aconteceu nesse curto espaço de tempo, o que nós podemos observar aqui em termos da carteira. Lembrando que a GEPSAPREV disponibiliza 5 perfis de investimentos, que começa de um perfil super conservador, que é 100% alocado em renda fixa, vai para um perfil conservador, depois um perfil moderado, um perfil agressivo e um super agressivo. Então essas são 5 carteiras de investimento disponíveis para vocês participantes. Existe um sexto perfil, que na verdade ele é um perfil virtual entre esses 5, que é o ciclo de vida, onde vocês não tomam a decisão de qual perfil comprar. Vocês deixam essa decisão a cargo de uma política da fundação, que é alocar a pessoa de acordo com a sua idade. Então, dependendo da sua idade, do seu horizonte de investimento, se for um horizonte de curto prazo, ou seja, se você já estiver próximo à aposentadoria, provavelmente você será necessariamente alocado em perfis com menos risco, como conservador e super conservador. Se você for uma pessoa com um horizonte mais longo, uma pessoa jovem com bastante tempo ainda de contribuição, necessariamente você será alocado automaticamente em perfis com maior exposição a risco, como super agressivo e agressivo. Então, olhando para o desempenho dessa carteira no curto prazo, nós podemos ver aqui que o super conservador, neste ano de 2024, está tendo um desempenho de 124% do CDI, ou seja, 3,26%. O conservador 2,93%, o que representa 111% do CDI, moderado 1,77%, 67,26% CDI, agressivo 1,21%, 46,06% do CDI, e o super agressivo 0,85% com 32% do CDI. Aí vocês me perguntam, bom, faz sentido a gente ter essa distribuição onde o super conservador tem melhor performance do que o super agressivo? Isso, quando a gente está olhando horizontes de curto prazo, sim, faz sentido, porque você, nesses perfis como de maior risco, você tem exposição à renda variável, e a Bolsa tem sido um investimento de pouca performance esse ano. Inclusive, nessa própria tabela, nós conseguimos ver que a rentabilidade do Ibovespa tem sido negativa. Ele teve um desempenho de menos 4,53% nesse acumulado do ano. Então, lógico que isso acaba influenciando o desempenho desses perfis que têm maior exposição a risco, mas o importante é que a tese de diversificação da GEPSAPREV é uma tese que, mesmo em ambientes desses difíceis, onde a bolsa cai 5%, o perfil super agressivo conseguiu ficar positivo. E eu acho que essa é a visão que vocês têm que ter quando a gente está falando de GEPSAPREV. A GEPSAPREV não vai ser igual a um investimento que você faça na pessoa física. Na pessoa física você pode escolher, geralmente você concentra mais, então você escolhe um único fundo, e esse fundo pode ir muito bem ou muito mal, e isso acaba gerando na alta uma performance até melhor, mas na baixa, geralmente, performance muito inferior ao que a GEPSAPREV disponibiliza ao longo do tempo. Importante sinalizar
é a volatilidade dos perfis. Elas são volatilidades bastante baixas quando a gente está falando, quando comparado ao mercado, inclusive super agressivo. E no slide seguinte a gente vai ver justamente essa divisão dentro dos perfis. Hoje, o perfil super conservador, ele é um perfil 100% renda fixa, tá? E essa tese de renda fixa, depois eu vou mostrar um slide adicional, que é uma renda fixa mais comportada, aquela renda fixa que tende a oscilar menos, tá? Por quê? Porque não é uma renda fixa que fica exposta à decisão de juros, não é uma renda fixa que fica exposta à inflação, é uma renda fixa pós-fixada, basicamente. É uma renda fixa que basicamente vai estar ali atrelada ao CDI ou a Selic como referência. O conservador é um perfil também concentrado em renda fixa, mas ele tem 5% em multimercado. Multimercado são fundos que, como o próprio nome diz, podem operar em qualquer mercado. Renda fixa, juros, câmbio, câmbio, bolsa, mercados internacionais, mercados locais, ele tem essa dinâmica. E os multimercados são geralmente fundos que são os mais conhecidos do mercado. Os grandes nomes da indústria são fundos multimercados. E o conservador realmente tem um pouquinho de exposição nessa categoria. E por isso explica que ele performou pior do que o super conservador, mesmo sem a bolsa, porque essa caixinha de multimercado não foi tão bem quanto a renda fixa pura, propriamente dito. O moderado já é um perfil que passa a ter na sua composição uma parcela maior dos multimercados, cerca de 15%, e entra nessa categoria renda variável com outros 15%. O agressivo é um perfil que já tem a bolsa se aproximando ali, ficando entre 25% a 30%, e o multimercado também próximo dos 15%. E o super agressivo também tende a ter já uma posição maior ainda, com uma bolsa próxima de 35% e um multimercado também próximo de 15%. Sempre mirando nos perfis, vamos dizer assim, em grandes números, 100% da renda fixa no super conservador, 95% no conservador, 70% no moderado, 60% no agressivo e 50% no super agressivo. Lembrando que isso é a fotografia hoje. A Gebsa-Prev já teve historicamente, acho que vocês como participantes devem lembrar, que quando o juros estava 2%, 3%, o super agressivo chegou a ter 30% somente em renda fixa, o moderado chegou a ser 50%. Então, essa dinâmica, esse ajuste em relação às grandes classes, nós fazemos aqui junto com o time da Gebsa-Prev frequentemente ali dentro do comitê de investimento, junto com o conselho deliberativo que revisa essas alocações em periodicidade anual, obrigatoriamente, mas com reuniões mensais de discussão. Então, indo para o slide seguinte, a gente vai ver justamente essa diversificação que eu falei em relação à exposição por segmento. Então, lembra que eu falei que o super conservador é uma renda fixa com baixa volatilidade, é uma renda fixa mais comportada. E como a gente faz essa alocação mais comportada dentro de um fundo que é de conhecimento público, que chama Gebsa-Prev Azul. Dentro desse fundo, basicamente, vão ter LFTs, ou fundos que compram LFTs, e fundos que compram crédito privado. Basicamente, operações com grandes bancos, operações com debêntures de companhias abertas, operações de crédito com companhias abertas, e indexados ao CDI. Você vê que essa caixinha tem exatamente 100% do super conservador. Na linha de baixo, a gente vê a renda fixa, que tem um pouquinho mais de pimenta, que é a renda fixa feita por meio do fundo Gebsa-Prev amarelo. Nessa parcela estão os títulos públicos mais conhecidos, as letras do Tesouro Nacional, as LTNs, as NTNBs, que são as notas do Tesouro indexadas à inflação, que são os títulos que a gente, a princípio, o público em geral entende que esses títulos são de renda fixa e que eles não oscilam, mas na prática eles têm bastante volatilidade, eles oscilam bastante porque um título público hoje é negociado num valor, amanhã em outro, e eles têm uma aderência à variação na taxa de juros muito grande. Então eles acabam ficando expostos. Toda vez que os juros sobe como um dia como hoje, esses títulos são bastante prejudicados. Quando os juros caem, esses títulos são bastante beneficiados. Então, nessa parcela de médio risco, acaba entrando esses títulos públicos mais conhecidos, mais o investimento em renda fixa internacional, que tem um nível de oscilação um pouco maior, e, eventualmente, ativos imobiliários também entram nessa parcela. A Gebsa-Prev não tem tijolo, não tem imóvel, ela tem cotas de fundos imobiliários que, como todas as pessoas, também podem fazer essas aquisições em bolsa de valores.
O estruturado, que é o fundo GEPSA-Prev laranja, que você vê que ele vai aumentando também em relação aos perfis, é a parte, como eu comentei, dos multimercados, mais o Private Equity, que são aqueles investimentos em empresas que não têm capital aberto. A parte de renda variável é feito dentro do fundo GEPSA-Prev vermelho, que tem ações no Brasil e no exterior. Então, o que nós podemos ver é que os perfis da GEPSA-Prev apresentam diferenciações bastante claras entre os objetivos, entre as carteiras, níveis de objetivo de retornos superiores conforme o risco vai evoluindo e volatilidades que acabam sendo também gradativamente aumentadas conforme o perfil de risco. Mas eu queria destacar, por exemplo, que o super agressivo, ele tem uma volatilidade de 9%, o que é muito inferior à bolsa. Quando a gente está falando do Ibovespa, que tem 25% de volatilidade, quando a gente está falando da Bolsa Internacional, que também tem 25%, ou mesmo quando a gente está falando de uma carteira de um fundo unicamente também 25%. Então a gente está falando que o mesmo perfil de maior risco da GEPSA-Prev tem metade do risco que você assumiria ao comprar uma carteira pulverizada de ações. Se você comprar uma carteira única, então esse risco explode, pode ser 4, 5 vezes superior ao perfil super agressivo. No slide seguinte, a gente vê realmente que essa volatilidade controlada nos perfis, ela nada mais é do que fruto de uma boa seleção e diversificação de casas. Então, esse slide nós mostramos justamente essa diversificação e ali está a ideia das cores, é justamente dar uma percepção de risco, né? Então, aquilo que tem menos risco é o empréstimo que é feito para o participante, porque tem garantia a própria reserva dele, então, que é a parte verde, que é distribuída entre os perfis. Depois nós temos a renda fixa dividida, parte em renda fixa sem volatilidade, que é o azul, parte em renda fixa com volatilidade, que é o amarelo, que representa hoje a renda fixa como um todo na GEPSA-Prev mais de 70% da carteira. O multimercado tem outros 7% ali, que é representado pelas cores laranjas, pelos ativos ali em laranja. Os fundos de ações em vermelho representam um pouco mais de 10% da carteira, e existe mais uma parcela em exterior e operações estruturadas que ficam distribuídas entre a parcela, entre o fundo de renda fixa e o fundo multimercado, de acordo com o que a legislação determina. Então, acho que esses são os parâmetros bases. Eu queria trazer realmente, como o Rony colocou, esse é um momento que a gente está vivendo onde os juros ainda está muito alto, então investir em renda fixa, sem dúvida nenhuma, é um atrativo para qualquer um. Então, ninguém tem esse nível de juros que se tem no Brasil, no mundo. O juros brasileiro é muito positivo, você consegue fazer seu patrimônio crescer de forma substancial só com investimento em renda fixa, mas chegou no momento, como o Rony demonstrou, que a taxa de juros começa a cair. E aí vale a pena vocês olharem e enxergarem se é momento de vocês começarem a olhar investimento de risco, ou seja, olhar ativos, perfis que possam ter um pouco mais de exposição, porque a bolsa teoricamente não anda nos últimos 4 anos, ela tem essa questão, mas uma coisa que é legal que eu queria destacar é que vocês não precisam fazer isso de imediato. A GEPSA-Prev abre janelas abrem 4 janelas ao ano para vocês tomarem essa decisão, então vocês têm essa flexibilidade de escolher o melhor momento, lembrando que vocês têm que ficar só 12 meses dentro do mesmo perfil, porque é uma questão até para vocês não ficarem mudando a todo momento, e isso atrapalha um pouco o próprio rendimento de vocês. Normalmente, tomadas de decisões de curto prazo tendem a atrapalhar. Então, olhem sempre o investimento, o horizonte de investimento. Quando eu vou precisar mexer nesse dinheiro? Quando eu vou precisar, eventualmente, fazer um resgate? Ou eu tenho tempo para maturar essas decisões, essas posições de renda variável, ou multimercado no longo prazo? Olhem muito para isso na hora de tomar a decisão. E, claro, a gente está sempre aqui à disposição, nós e o time da GEPSA-Prev, para tirar eventuais dúvidas que venham a surgir. Então, acho que é isso que eu queria passar para vocês. Eu fico aqui disponível para tirar qualquer dúvida em relação à carteira, ou mesmo em relação à parte econômica. As dúvidas podem ser colocadas por meio desse QR Code, e eu queria agradecer aqui a participação e a participação de todos e o tempo de vocês. Obrigado. Perfeito, muito obrigado. Bom, na verdade, nós temos bastante perguntas aqui pelo Slido, então primeiro eu vou ler aqui. A expectativa para mudanças significativas nos perfis de investimento até o final do ano, com a Selic atingindo próximo a 9%?
Bom, uma ótima pergunta. Até o final do ano eu acredito que não, porque a taxa de juros ainda vai estar bastante, vamos dizer, a taxa daqui até lá, ela vai caindo gradualmente, então não há perspectiva, a renda fixa ainda será o carro-chefe, vamos dizer assim, de todos os perfis, mas com certeza no final do ano que vem, no final desse ano, valendo para o ano que vem, talvez a gente rediscuta o tamanho das alocações. Para esse ano de 24, eu acredito que não haverá mudanças significativas. Perfeito, obrigada. Como anda a saúde da economia da China e como isso pode afetar os investimentos no Brasil e no Ocidente em geral? E se tem algum impacto significativo a curto prazo na economia do Brasil? Os dados de China, no começo do ano, eles assustaram um pouco as perspectivas de crescimento, algumas questões relacionadas também ao mercado imobiliário chinês. Eu diria que o grande problema hoje no mercado chinês é o mercado imobiliário. A China cresceu nos últimos anos numa tendência de migração da população rural para a população urbana, e isso fazendo com que fosse necessário investimentos no setor imobiliário e de infraestrutura para absorver essa migração populacional. Só que as cidades inflaram, ficou muito grande, e o mercado imobiliário demanda muito capital, isso gerou uma alavancagem, uma exposição a risco de crédito maior. Então a gente vê realmente agora um excesso de oferta de imóveis na China, e isso tem feito sem dúvida nenhuma, uma redução nos preços, e inclusive trazendo em discussão se as empresas do setor têm capacidade financeira para se sustentar. Esse é o grande ponto de atenção. Mas o governo chinês tem apoiado o setor e trazendo e cumprindo as obrigações necessárias ali para ajudar o setor. Em relação à economia, acho que os dados em geral não são ruins. A gente vê o crescimento, o PMI, que é um índice de crescimento, os dados de consumo ainda bastante positivos. Ela vai crescer menos, mas vai continuar crescendo, e isso vai fazer com que ela continue demandando produtos de fora do país, e o Brasil, como grande parceiro comercial, vai acabar absorvendo parte dessa demanda. Em relação à economia chinesa e sua dinâmica própria, não vejo grandes problemas. Pode ter algum ruído por causa da questão eleitoral americana, com o Biden e o Trump, de certa forma, buscando votos, ameaçando colocar impostos adicionais na economia chinesa em relação a produtos chineses, o que poderia gerar ali um certo estresse nas curvas de juros chineses, mas não seria algo que também seria tão impactante. Então, assim, estamos monitorando, existe um risco, mas nada tão acentuado assim no curto prazo. Perfeito. O comando do Brasil Central, do Banco Central, pode ser trocado em 2024 e afetar negativamente no mercado e os investimentos? Ele provavelmente será substituído, a presidência já é um processo. O Banco Central Independente ele acaba pegando ciclos de 2 anos em um governo e 2 anos no governo subsequente. Lembrando que as diretorias, inclusive a presidência do Banco Central, ela é indicada pelo presidente da República, então já há um processo de alteração nas diretorias que vem acontecendo. Então, alguns diretores já foram substituídos e provavelmente no final do ano ocorrerá a mudança da presidência do Banco Central. A tendência é que nós tenhamos um presidente do Banco Central mais alinhado à visão de economia que esse governo atual tem, e, portanto, provavelmente um Banco Central um pouco mais disposto a trabalhar com juros menores em prol de um crescimento maior. Como contrapartida disso, uma inflação um pouco maior também. Então, lógico que isso deve afetar um pouco a dinâmica dos mercados, mas a gente tem que aguardar para saber exatamente qual vai ser o nome especulado, qual vai ser o nome que está mais em evidência, mas lembrando que mesmo, geralmente são pessoas de carreira, são pessoas que têm porque precisa ser sabatinado no Congresso também, então precisa ser pessoas que são ali são ali com bom saber teórico em relação a essa questão e com um histórico bastante positivo. Legal. Dado o cenário de juros nos Estados Unidos, o que podemos esperar do comportamento do câmbio? Tá. A princípio, toda vez que a gente tem um movimento onde a gente tem que entender um pouco da dinâmica, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos? Os juros deveria ter sido cortados, o mercado tinha a expectativa que os juros já estariam em queda, ou seja, já deveriam ter sido cortados, porque
a economia americana cresce menos do que a economia americana cresce menos, e isso faz com que a inflação caia. Então, se os juros nos Estados Unidos acabar caindo efetivamente como se espera, provavelmente a gente tem uma queda no câmbio, a gente tem uma desvalorização do dólar em relação ao mundo. Isso vale também para o real. Se, por um acaso, a economia americana se mostrar mais aquecida e os juros ficar maior por mais tempo, tende a ter um movimento contrário, onde o dólar se valorize em relação ao mundo. Como o cenário prospectivo à frente, um cenário de redução na taxa de juros americana, uma tendência do dólar perder um pouco de valor versus as outras moedas, mas não muito em relação ao que está sendo negociado hoje. Então tem sim impacto, mas eu diria que a dinâmica das economias deve sustentar o câmbio ali, não muito diferente do que está hoje. Certo. Sobre os investimentos em criptomoedas, principalmente em Bitcoin, existe a possibilidade de investimentos nos ETFs vinculados às criptomoedas? Essa ainda é uma zona cinzenta para os fundos de pensão, porque a legislação ela não fala, ela é de uma época anterior à utilização em massa dos bitcoins. Então, das criptomoedas em geral. Então, a legislação não fala nem que sim, nem que não. Então, isso fica realmente numa zona cinzenta que a gente não pode investir por justamente não estar claro se isso seria factível ou não para os fundos de pensão. Seria um bom momento para aumentar o risco dos investimentos com a queda projetada na Selic? Se a gente olhar para o curto espaço de tempo, essa decisão é muito difícil acertar o time exato desse movimento. Mas pensando em horizonte de investimento de longo prazo, sim, a gente olha ativos de risco tendem a performar melhor com juros em queda. Então, se a gente tiver um tempo para maturar essa aposta, vamos dizer assim, essa decisão, faz sentido aumentar risco. Caso contrário, se não há tempo para aguardar para que isso se mature, não faz sentido aumentar. Certo. As duas últimas. Se mudarmos para o perfil mais conservador neste momento, vamos colher o rendimento desse período e depois podemos voltar para o perfil mais agressivo no futuro? Sim, é possível, mas você tem que ficar no mínimo 12 meses no novo perfil. Tá? Essa é uma regra do plano, que é até uma regra de proteção para o próprio participante não mudar de forma sistemática e com isso acabar comprando alguns ativos em momentos, não surfar todos os ciclos econômicos completos. Perfeito. Agora a última pergunta. Quanto tempo antes da aposentadoria seria considerado conservador? Eu diria que não é uma ciência exata, mas eu diria que 5 anos seria um bom prazo para considerar antes da aposentadoria para ter um perfil mais conservador. Perfeito, muito obrigada. Bom, de todas as dúvidas passamos a respondê-las. Então, muito obrigada, Rony, muito obrigada, Diego, pelas explicações. Bom, pessoal, só lembrando aqui que essa live vai ficar gravada, então em breve vai estar disponível no nosso YouTube. Então eu convido vocês a acessarem tanto a nossa página do YouTube quanto do Instagram e Facebook. Então tá na tela para vocês acessarem ali a página e em breve estará disponível essa sessão. E só lembrando, não sei se todos tiveram a oportunidade de verificar, mas o nosso e-mail de atendimento mudou. Tá? Então, o nosso novo e-mail é o atendimento@gebsaprev.com. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, que recorde depois aqui da live, pode mandar para a gente, que a gente direciona aqui para o Diego e o Rony, ok? Muito obrigada pela presença de todos e tenham uma ótima tarde. Obrigada, meninos.